Então, o assunto é sério, merece atenção e para nós, inclusive aqui do SBT Meio Dia, para falar sobre bullying, nós estamos aqui com a Júlia Siqueira, que é diretora de Políticas e Planejamento Educacional da Secretaria de Estado da Educação e também a psicóloga infantil, a Luana Zanato. Obrigada pela presença de vocês. Olha só, nós mostramos agora um caso no norte do estado de uma criança com problemas de fala e que, segundo a família, sofreria agressões por causa disso, tanto que a família teve que se mudar de bairro e também acabou mudando a escola. Eu começo com você, Luana. O bullying é uma prática que envolve tanto a violência física quanto a violência psicológica e pode provocar para as crianças e adolescentes danos irreparáveis. Explica para a gente melhor até o que seria o bullying. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. O bullying, eles são atos de violência, tanto física quanto psicológica, e eles têm uma intencionalidade. Então, a criança, a pessoa que pratica um bullying, ela tem realmente uma intenção de magoar, de ferir, de denegrir com o outro. E também tem a característica de ser uma prática repetitiva, ou seja, ela não acontece uma vez ou outra, ela acontece várias vezes durante um longo período. E sobre os prejuízos que causam, né? Como e antes mesmo dos prejuízos, como que os pais podem saber? Porque muitas vezes as crianças, né, sofrem o bullying, às vezes nem sabem o que é bullying, chegam em casa, elas não falam, ou por medo, ou por vergonha. Como é que os pais, daqui a pouco eu vou perguntar, né, Júlia, o papel da escola também, né? Mas como que os pais podem notar que essa criança está diferente? O rendimento escolar cai? Quais seriam os fatores? Sim, o rendimento escolar cai, a criança tem dificuldade para se concentrar, a criança ela perde subitamente o interesse pela escola, então ela não se sente mais confortável naquele ambiente, pode causar transtornos, distúrbios alimentares, transtornos de ansiedade, até transtornos depressivos também. E pode acontecer também o desenvolvimento de uma fobia social. A criança ela começa a ter medo de se relacionar com as outras pessoas. Então, são sinais que os pais precisam estar atentos. Também acontece em algumas crianças. Eu já atendi casos de pesadelos à noite, dificuldades para dormir. Então, todos esses são sinais que os pais precisam estar atentos. Júlia, o papel da escola também. Existem profissionais que estão de olho nesses problemas, que conseguem detectar assim? De modo geral, nós vamos dizer que todo adulto da escola é responsável pelas crianças que lá estão. Necessariamente a escola não precisa ter alguém para olhar o bullying. Não, eu digo assim, na equipe multidisciplinar, digamos assim, existe algum serviço, um psicólogo, então, alguém que trabalhe? Na rede estadual, que é a rede da qual eu venho falar, nós temos uma política pública de prevenção às violências que inclui o bullying. E aí, em cada escola pública, existem os NEPRs, que são núcleos de prevenção à violência. E eles são compostos por profissionais da escola, pelos próprios estudantes e pelas famílias, além da rede protetiva, Conselho Tutelar, Ministério Público, a Polícia Local. Então, nós sempre vamos dizer que a escola se organiza internamente e traz a comunidade para pensar processos de autocuidado, onde as crianças aprendem a cuidar de si e de cuidado mútuo, onde elas vão cuidar do outro. Mas o bullying, voltando para a matéria em si, a colega Luana já disse que ele tem uma característica que é ser sistemático. A outra característica é que ele ocorre na ausência dos adultos, ou pior, na presença de adultos que não tomam atitudes. Então, dentro da escola, a obrigação de qualquer adulto, seja servente, merendeira, professora, coordenadora, viu atos ríspidos entre crianças, viu atos agressivos, sejam físicos ou não, tem que intervir. Essa é a obrigação de qualquer adulto no âmbito escolar. Quando a gente fala de bullying também, a gente fala da vítima, digamos assim. O agressor, ele teria também, Luana, algum problema? Porque nós temos que ver as duas crianças, os dois lados. Isso. E isso também deve ser entendido no âmbito escolar. Isso, na realidade, a gente costuma dizer que existem dois tipos de agressores, né? O agressor é aquele pontual, que pode ser que ele esteja passando por alguma dificuldade de lidar com as suas emoções, separação dos pais, algum momento que ele não esteja conseguindo realmente elaborar suas questões, e aí ele está externalizando desta maneira. Ou existe aquele agressor que realmente está sempre fazendo essas brincadeiras de mau gosto, está sempre tendo uma intenção que também não deixa de ser um problema que ele tem. Enfim, quando a gente começa a analisar o histórico de vida dessa criança, a gente percebe algumas situações de também ele não conseguir elaborar essas situações ruins que ele passou, enfim, dentro da vida dele.
O pessoal de casa está nos acompanhando pelo Facebook, redes sociais, está aí o telefone já, você pode participar, tirar dúvidas aqui, é o 48991622676. A gente inclusive já tem uma pergunta que eu vi que já estava na tela, a gente consegue colocar, de um telespectador, é o Jeff. Ele coloca o seguinte: boa tarde, é o Jefferson de Palhoça. Acontece em todas as escolas e o posicionamento da escola é muito lento. Isso é muito sério. Como é que você vê isso, Júlia, que é diretora de Políticas e Planejamento Educacional aqui de Santa Catarina? Na verdade, todo grupo humano conflita. Então, a escola é um lugar de conviver. E onde se convive, vai ter conflito. A escola, para além de ser um lugar de conviver, ela é um lugar que ela lida com a mesma geração, os pares, as crianças entre elas, e diferentes gerações, adultos e crianças. Então, diferentes tipos de conflitos vão estar presentes ali. O que nós vamos dizer é que o primeiro papel da escola é educar. A primeira forma de prevenção é a educação. Então, nós vamos dizer que para conviver neste ambiente, que é um lugar de aprender, veja, a escola ela tem uma função específica, as pessoas vão lá aprender ciência, aprender arte, aprender filosofia. É necessário que haja disciplina, porque é um convívio coletivo. E esta disciplina, normalmente, é aquela disciplina que quer prender o corpo, que quer deixar o corpo sentadinho, que quer deixar a fala no horário certo. E nós vamos dizer que talvez promover um ambiente mais criativo, onde as crianças possam expressar quem elas são, sendo criança, em que a escola seja jovem quando for para jovem, em que haja a possibilidade da expressão, ela minimiza as questões de indisciplina e de violências. Então, assim, as ações, quando elas acontecem, elas não deveriam ser um fato novo na perspectiva do ambiente escolar, porque ele é vivo, ele pulsa. Então, o que eu digo é que essa lentidão, talvez que o outro olhe, ele seja por ser processos, onde estão humanos. Não existe alguém que possa chegar na escola e retirar Júlia, o bullying ou a violência. Você falou que tem um corpo multidisciplinar, mas eu vou ler ali a mensagem da Júlia, né, como você está lendo também, dizendo que a escola não tem profissional para resolver esses problemas. É necessário ter um psicólogo em cada escola. Eu tenho aqui a colega Luana e ela tem certeza que ela sabe que a presença de um psicólogo não vai dirimir a violência dentro das escolas. Daí, se a escola não oferece, o que os pais podem, Luana? É em casa conversar com as crianças, ou seja, faz a conversa com a escola, vê que o filho está com algum problema e recorre a um psicólogo, como recorrer a você. Isso é bem importante mesmo, porque isso pode ocasionar prejuízos até a vida adulta da criança, né? Conforme eu já falei, esses distúrbios, esses transtornos. Então, é bem importante a ajuda de um profissional especializado. E só ressaltando aqui, né, a fala da minha colega, as escolas têm um poder muito grande no papel de atuar na prevenção. Muitas vezes a gente fala só quando o problema já aconteceu. Então, vamos colocar nos projetos pedagógicos das escolas, né, rodas de conversa, estimular a conscientização dos alunos, falar sobre a questão da tolerância, do respeito. Tudo isso são questões bem importantes e têm relação direta com o bullying. O assunto é importante. Mas temos mais uma pergunta, então? Então, vamos à pergunta, então. A nossa produtora está falando, Alexia, questiona o seguinte: meu filho apresenta atitudes de quem sofreu bullying. Temos como ter algum fator específico que confirme isso? Foi a nossa primeira pergunta, né, Luana? Temos alguns. A gente pode brifar de forma rápida agora? Isso, prestar atenção nos sinais da criança. Vai chegando o próximo horário da criança ir para a escola, a criança começa a apresentar sinais de ansiedade, um choro, sendo que ela já passou pelo período de adaptação à escola. Então, a criança começa a reclamar que não quer ir, que a escola é um lugar horrível. Dores, cada dia uma dor num lugar diferente do corpo. Então, tudo isso são sinais que os pais devem estar alertas. Eu agradeço a presença de vocês, as explicações hoje aqui no SBT Meio Dia. Nós é que agradecemos. Muito obrigada e parabéns pelo trabalho de vocês. Obrigada.